Descobri que minha noiva se apaixonou por um homem casado durante nosso relacionamento de 6 anos. Cheguei a considerar perdoá-la, mas, quando estava prestes a fazer isso, ela me confessou algo que fez meu estômago revirar. Eu, homem de 29 anos, nunca pensei que estaria nessa situação, mas aqui estou eu, desabafando com estranhos na internet. Meu mundo foi virado de cabeça para baixo e eu preciso tirar isso do peito. Estou com minha noiva, Ana, 28, há 6 anos. Nós nos conhecemos no último ano da faculdade, na festa de um amigo em comum. Lembro como se fosse ontem. Ela usava um vestido azul que combinava com seus olhos, e sua risada iluminava o ambiente inteiro. Nos conectamos imediatamente, conversando sobre tudo, desde nosso amor por bandas indie obscuras até nossos sonhos de trabalhar com tecnologia. Depois da formatura, nós dois conseguimos empregos na mesma cidade. Eu entrei para uma empresa de desenvolvimento de software, enquanto Ana começou a trabalhar com gestão de projetos. Éramos jovens, ambiciosos e apaixonados. Passávamos os fins de semana explorando a cidade, experimentando novos restaurantes e sonhando com nosso futuro juntos. Não era sempre fácil. Tivemos nossas discussões sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e sobre finanças, mas sempre encontrávamos um jeito de resolver. 3 anos depois do início do relacionamento, decidimos morar juntos. Foi um grande passo, mas parecia certo. Encontramos um apartamento aconchegante com uma pequena varanda onde tomávamos nosso café da manhã. Criamos nossas rotinas, jantares às sextas, trilhas nos fins de semana e cozinhar juntos aos domingos. Eu a pedi em casamento no ano passado, durante uma viagem surpresa para a praia onde fizemos nossa primeira viagem juntos. Ana chorou de felicidade, e eu me senti o homem mais sortudo do mundo. Íamos nos casar neste verão, e eu mal podia esperar para começar nossa vida como marido e mulher. Olhando para trás, percebo que havia sinais de que algo estava errado. Há cerca de 3 meses, Ana começou a ficar distante. Trabalhava até mais tarde, estava sempre no celular e parecia menos interessada nas nossas atividades de sempre. Lembro de uma sexta-feira em que planejei um encontro especial, com ingressos para o show da banda favorita dela. Ana ligou de última hora dizendo que precisava trabalhar. Fiquei decepcionado, mas entendi. A empresa dela estava passando por uma fusão e tudo estava uma loucura. Tentei conversar com ela várias vezes. Está tudo bem? Eu perguntava. Você parece estressada. Mas ela sempre dizia que era só o trabalho e cansaço. Eu acreditava, por quê? Bem, por que não acreditaria? Era a Ana, a mulher em quem eu mais confiava no mundo. No mês passado, tudo desmoronou. Eu estava usando o laptop dela para verificar nossa conta conjunta por causa das despesas do casamento. Ela havia deixado o e-mail aberto e uma mensagem chamou minha atenção. Era de um cara chamado Mike e o assunto dizia, sinto sua falta. Meu coração afundou. Sei que não deveria ter feito isso, mas não consegui evitar. Li o e-mail. Ficou claro que eles estavam tendo um caso. Fiquei olhando para a tela, sentindo como se estivesse sem ar. Lembrei de tudo, as noites trabalhando até tarde, as ligações secretas, a diminuição da nossa intimidade. Agora tudo fazia sentido da pior maneira possível. Confrontei Ana naquela noite quando ela chegou em casa. Lembro do rosto dela quando perguntei, quem é Mike? Ela congelou, os olhos arregalaram de choque e depois se encheram de lágrimas. Ela desabou imediatamente, confessando que estava se encontrando com Mike há 4 meses. Entre soluços, Ana explicou que Mike era um cliente da empresa, casado e com 2 filhos. Eles se conheceram durante um projeto e começaram a conversar. Ela disse que começou inocente, apenas conversas amigáveis no intervalo do café. Mas depois começaram a se encontrar fora do trabalho e uma coisa levou a outra. Ana jurou que foi um erro e que se arrependia profundamente. Disse que tentou terminar várias vezes, mas acabava voltando. Eu ainda te amo, ela chorou, segurando meu braço. Por favor, nós podemos superar isso. Eu farei qualquer coisa. Eu estava devastado. 6 anos de confiança foram destruídos em um instante. O futuro que eu havia imaginado, nosso casamento, nosso lar, a família que tínhamos planejado construir, tudo parecia uma mentira agora. Como Ana, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, pôde fazer isso com a gente? Eu precisava de tempo para processar tudo, então arrumei uma mala e fui ficar na casa do meu irmão. Ana continuou ligando e mandando mensagens, implorando por outra chance. Suas mensagens variavam entre súplicas desesperadas e acusações furiosas de que eu estava jogando nosso relacionamento fora sem deixá-la se explicar. Depois de uma semana, concordei em nos encontrarmos para conversar. Nos vimos em uma cafeteria neutra, a mesma onde estudávamos juntos na época da faculdade. Ana parecia péssima, com olheiras profundas e o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela parecia realmente arrependida e prometeu cortar todo o contato com Mike. Até se ofereceu para pedir demissão do trabalho para provar seu compromisso comigo. Eu estava dividido.
Parte de mim queria perdoá-la e seguir em frente. Nós construímos uma vida juntos, e apesar de tudo, eu ainda a amava. Mas outra parte não conseguia superar a traição. Como eu poderia confiar nela de novo? Toda vez que ela se atrasasse no trabalho ou ficasse no celular, eu ficaria me perguntando se ela estava mentindo para mim? Depois de muita reflexão e longas conversas com minha família, decidi dar outra chance ao nosso relacionamento. Disse a Ana que precisaríamos adiar o casamento e fazer terapia de casal. Ela concordou com tudo, aliviada por eu estar disposto a tentar. Justo quando eu achava que nada poderia piorar, piorou. 2 dias atrás, eu estava ajudando Ana a arrumar o quarto extra, que pretendíamos transformar em um escritório. Enquanto movia algumas caixas, encontrei uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário. Curioso, abri. Dentro havia 2 testes de gravidez positivos e alguns documentos médicos. Meu coração parou. Confrontei Ana e ela desabou de novo. Admitiu que tinha engravidado 2 vezes durante o caso com Mike. Nas 2 vezes, decidiu fazer aborto sem contar a ninguém. Nem para mim, nem para Mike, nem mesmo para sua melhor amiga. Eu fiquei sem palavras. A traição, as mentiras, o segredo, era tudo demais. Eu não conseguia acreditar que a pessoa que pensei conhecer fosse capaz de algo assim. Disse a Ana que precisava de espaço e deixei o apartamento. Agora estou hospedado num hotel tentando decidir o que fazer. Minha família está furiosa. Meu irmão, que havia se aproximado muito de Ana ao longo dos anos, quer que eu corte todos os vínculos com ela. Ele continua dizendo, ela mostrou quem realmente acredite nela. Meus pais, que sempre trataram Ana como uma filha, estão de coração partido. Lembro de como minha mãe chorou de alegria quando anunciamos o noivado. Agora ela me liga todos os dias, a preocupação evidente na voz. Eles também estão apreensivos sobre como isso afetará a família, especialmente porque já havíamos enviado os convites do casamento. Estou perdido e não sei o que fazer. A mulher que eu amei e em quem confiei por 6 anos se tornou uma estranha para mim. Como seguir em frente depois disso? Devo tentar salvar nosso relacionamento ou ele está além de qualquer reparação? E a esposa de Mike? Ela merece saber a verdade? Qualquer conselho seria bem-vindo. Eu me sinto afundando e não sei como emergir. Atualização. Faz 1 mês desde meu último relato e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos que comentaram e enviaram mensagens de apoio. As palavras de vocês me ajudaram mais do que imaginam durante esse período difícil. Depois da minha última postagem, passei uma semana no hotel, mal comendo ou dormindo. Eu não conseguia parar de pensar na Ana, no nosso relacionamento e no futuro que planejamos juntos. Cada vez que fechava os olhos, via a vida que construímos desmoronando ao meu redor. Lembrei do nosso primeiro encontro, quando caminhamos pela beira do rio e conversamos até o amanhecer. Pensei na vez em que adotamos nosso gato, Milo, no abrigo local, e em como Ana chorou de felicidade quando ele se enroscou no colo dela. Essas memórias, antes tão preciosas, agora pareciam manchadas. Meu irmão foi me visitar, levando comida e roupas limpas. Ele sempre foi meu porto seguro desde que éramos crianças. Lembro quando contei a ele sobre Ana pela primeira vez, ele me provocou sem parar sobre o quanto eu estava encantado, mas também disse que nunca tinha me visto tão feliz. Agora, ele se sentava comigo naquele quarto de hotel, ouvindo enquanto eu desabafava, oferecendo apoio sem julgamento. Eventualmente, eu soube que precisava enfrentar Ana. Concordamos em nos encontrar em um lugar neutro, uma cafeteria tranquila que frequentávamos na época da faculdade. Foi onde tivemos nosso primeiro encontro oficial, onde estudamos para as provas finais, onde eu pratiquei o discurso do pedido de casamento. Agora parecia um lugar apropriado para talvez encerrar nossa história. No momento em que vi Ana, minhas emoções ficaram caóticas. Ela parecia abatida, com olheiras profundas e uma postura derrotada. Seu cabelo, normalmente impecável, estava preso em um rabo de cavalo desarrumado. Ela usava o suéter largo que lhe dei no Natal passado. Uma parte de mim queria consolá-la, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte queria gritar com ela por destruir tudo que construímos juntos. Conversamos por horas. Ana explicou como o caso começou noites longas no trabalho, sentindo-se desconectada de mim, o entusiasmo de algo novo. Ela falou sobre como Mike a perseguia, elogiando seu trabalho e fazendo-a se sentir valorizada. Começou apenas com conversas. Ela disse, ele entendia a pressão que você estava enfrentando no trabalho. Eu sentia que podia contar coisas a ele que não conseguia contar a você. Ela jurou que nunca teve a intenção de deixar a situação ir tão longe, que tentou terminar tudo várias vezes. Quando descobriu que estava grávida pela primeira vez, ela entrou em pânico. Sabia que o bebê poderia ser meu ou de Mike, e a ideia de possivelmente estar esperando um filho de outro homem enquanto era minha noiva era demais para suportar. Eu não sabia o que fazer, ela soluçou. Estava com medo e envergonhada. Sabia que, se te contasse, perderia você.
E se contasse ao Mike, ele poderia abandonar a família dele. Eu não suportava a ideia de destruir 2 relacionamentos. Ela tomou a decisão de fazer um aborto sem contar a ninguém. A culpa consumia, mas ela se convenceu de que seria um erro único. Então aconteceu de novo. O segundo aborto foi o que finalmente a fez perceber o quanto tinha afundado. Ela terminou definitivamente com Mike e estava tentando encontrar uma forma de me contar tudo quando descobri os e-mails. Eu ouvi tudo isso atordoado. A Ana que eu conhecia, ou achava que conhecia, nunca faria essas coisas. Mas então, será que eu realmente a conhecia? Pensei em todas as vezes que ela mentiu para mim nos últimos meses. Todos os momentos de intimidade que tivemos enquanto ela guardava esse segredo. Isso me deixou enjoado. Depois da nossa conversa, fui para a casa dos meus pais. Eles sempre foram meu porto seguro, e eu precisava do apoio deles mais do que nunca. Eles estavam me esperando quando cheguei, a preocupação estampada no rosto. Minha mãe me puxou para um abraço imediatamente, e eu desabei nos braços dela. Eles foram solidários, mas claramente decepcionados. Minha mãe chorou, dizendo que sempre pensou em Ana como a filha que nunca teve. Meu pai, normalmente tão firme, parecia mais velho do que jamais vi. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde anunciamos nosso noivado. Minha mãe preparou meu prato preferido, sua lasanha caseira, mas eu mal consegui comer. Conversamos por horas, analisando cada detalhe do que havia acontecido. Eles ouviram sem julgamento, oferecendo conselhos quando eu pedia, mas principalmente estando ali por mim. Passei as semanas seguintes em um estado de torpor, fazendo o básico no trabalho e evitando redes sociais. Nossos amigos começaram a perguntar sobre o casamento. Alguns já tinham reservado voos e hospedagem. Eu não tinha forças para explicar, então pedi ao meu irmão que cuidasse disso. Ele enviou uma mensagem breve dizendo que o casamento havia sido cancelado por circunstâncias imprevistas. As reações foram variadas. Alguns amigos demonstraram preocupação, outros, curiosidade. Alguns que nos conheciam bem suspeitaram que algo muito sério tinha acontecido. Eu agradeci o apoio, mas não consegui contar toda a história. Era doloroso demais. Durante esse tempo, Ana continuou tentando contato. Mandava e-mails falando sobre suas sessões de terapia, prometendo que estava trabalhando em si mesma. Implorava por outra chance, jurando que passaria a vida inteira reparando o que fez, se eu apenas permitisse. Parte de mim queria acreditar. Tínhamos 6 anos de história, de amor, de construção de uma vida juntos. Pensei nos nossos planos de futuro, na casa que queríamos comprar, nos filhos que esperávamos ter. Eu realmente poderia jogar tudo isso fora? Mas todas as vezes que eu considerava perdoá-la, a imagem daqueles testes de gravidez aparecia na minha mente. As mentiras, a traição, a magnitude do engano, era avassalador. Depois de muita reflexão e longas conversas com minha família, tomei uma decisão. Eu não podia continuar o relacionamento com Ana. A confiança estava irremediavelmente destruída, e eu sabia que nunca mais conseguiria olhar para ela da mesma forma. Encontrei Ana uma última vez para comunicar minha decisão. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Nos vimos no nosso apartamento, onde moramos juntos pelos últimos 3 anos. Assim que ela olhou para mim, soube. Ela chorou, implorou, suplicou, mas eu permaneci firme. Devolvi o anel de noivado e disse que iria me mudar. No dia seguinte, enquanto eu arrumava minhas coisas, encontrei uma foto emoldurada da nossa primeira viagem juntos. Fomos à praia, e a foto mostrava nós dois rindo enquanto construíamos um castelo de areia. Estávamos tão felizes, tão apaixonados. Foi então que percebi que não estava apenas perdendo minha noiva, mas também minha melhor amiga e o futuro que planejamos juntos. Enquanto escrevo esta atualização, estou ficando na casa do meu irmão enquanto procuro um novo lugar para morar. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas sei que tomei a decisão certa para mim. A estrada à frente parece assustadora, mas pela primeira vez em meses sinto que posso respirar novamente. Há mais uma coisa que preciso abordar. A esposa de Mike. Muitos de vocês insistiram para que eu contasse a verdade a ela, e venho lutando com essa decisão. Vou compartilhar mais sobre isso na minha próxima atualização. Obrigado novamente pelo apoio. Significa mais do que vocês imaginam. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde minha última atualização, e finalmente reuni coragem para escrever isto. Os últimos meses foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis, mas sinto que estou começando a recuperar meu equilíbrio. Primeiro, quero abordar a pergunta que muitos fizeram sobre a esposa de Mike. Depois de muita reflexão e conselhos de amigos e familiares, decidi que ela merecia saber a verdade. Não foi uma decisão fácil, e eu lutei com as possíveis consequências por dias. Mas, no fim, senti que, se estivesse no lugar dela, eu gostaria de saber. Consegui encontrá-la nas redes sociais e enviei uma mensagem explicando quem eu era e perguntando se poderíamos nos encontrar.
Ela concordou, provavelmente mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Marcamos de nos encontrar em um parque perto da casa dela, um lugar neutro onde poderíamos conversar em privado. No dia do encontro, eu estava um feixe de nervos. Cheguei cedo e esperei em um banco, ensaiando o que ia dizer. Quando ela chegou, reconheci imediatamente pelas fotos que havia visto. Ela parecia nervosa, mas determinada. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dela quando contei tudo: o choque, a dor, a raiva. No começo ela quase não falou, apenas ficou ali absorvendo a informação. Depois começou a fazer perguntas: há quanto tempo estava acontecendo, se eu tinha provas, se eu sabia das gravidezes. Respondi com a maior honestidade possível, mostrando os e-mails que havia descoberto. A reação dela foi uma mistura de gratidão e devastação. Ela me agradeceu pela coragem de contar, dizendo que já suspeitava que algo estava errado com Mike, mas não conseguia provar. Então ela desabou, e eu apenas fiquei ali com ela, oferecendo pouco conforto que podia. Foi um momento surreal. Duas desconhecidas conectadas pela traição das pessoas que mais amávamos. Não ouvi mais nada dela desde aquele dia, mas amigos em comum disseram que ela confrontou o Mike e o expulsou de casa. Espero que ela encontre força para seguir em frente, seja qual for o caminho que escolher. Não consigo evitar sentir uma estranha conexão com essa mulher que mal conheço. Ambas vítimas da mesma traição. Quanto a mim, tenho focado em reconstruir minha vida. Encontrei um novo apartamento em outra parte da cidade. É menor do que o que eu dividia com Ana, mas é meu. Mudar foi agridoce. Eu estava animado com o recomeço, mas ver minhas coisas sem as dela misturadas foi um lembrete duro de como tudo mudou. É estranho viver sozinho depois de tantos anos dividindo espaço com a Ana. As primeiras noites foram as mais difíceis. Eu acordava procurando por ela, apenas para encontrar um espaço vazio ao meu lado. Mas, com o passar dos dias, comecei a apreciar a solidão. Posso deixar louça na pia sem culpa, assistir ao que quiser na TV e espalhar meu trabalho pela mesa da sala sem me preocupar em arrumar tudo. O trabalho tem sido uma distração bem-vinda. Joguei-me em um novo projeto, trabalhando longas horas para manter a mente ocupada. Meu chefe tem sido compreensivo, dando espaço quando preciso e desafios quando quero me manter ocupado. Sou grato pelo apoio dos meus colegas, muitos dos quais se tornaram bons amigos ao longo dos anos. Minha família e meus amigos foram incríveis durante toda essa situação. Eles me ajudaram na mudança, me ouviram desabafar e me tiraram de casa quando eu precisava. Meu irmão, em especial, tem sido meu porto seguro. Ele verifica como estou todos os dias e tem me ajudado a lidar com os aspectos legais da separação da minha vida da Diana. Ficamos ainda mais próximos com tudo isso, e sou grato por seu apoio inabalável. Falando em Ana, ela respeitou meus desejos e não me contactou desde nosso último encontro. Ouvi por amigos em comum que ela foi morar com a irmã e continua na terapia. Parte de mim espera que ela encontre paz e aprenda com essa experiência. Mas sei que isso não é mais minha responsabilidade. É estranho pensar nela como parte do meu passado agora, quando por tanto tempo ela esteve no centro dos meus planos para o futuro. A parte mais difícil tem sido lidar com as ondas de emoção que aparecem do nada. Estou bem em um momento, e então algo me lembra da Ana ou da nossa vida juntos, e é como um soco no estômago. Outro dia, eu estava no supermercado e peguei automaticamente a marca de iogurte favorita dela. Demorei um segundo para perceber que não precisava comprar mais aquilo. Esses pequenos momentos me pegam de surpresa e me lembram de como nossas vidas estavam entrelaçadas. Comecei a retomar hobbies e interesses antigos que tinha deixado de lado durante o relacionamento. Entrei para um grupo local de trilhas e tenho explorado caminhos da região. O esforço físico e a beleza da natureza têm sido terapêuticos. No último fim de semana, fizemos uma trilha até uma cachoeira que eu sempre quis visitar, mas nunca encontrava tempo. Ficando ali, observando a água cair pelas rochas, senti uma paz que não experimentava havia meses. Também tenho passado mais tempo com amigos que acabei negligenciando enquanto estava com Ana. Meu colega de quarto da faculdade e eu voltamos a fazer noites de jogos semanais, como fazíamos antes. Tem sido ótimo reconectar e lembrar quem eu era antes de meu relacionamento se tornar uma parte tão grande da minha identidade. Meus pais têm sido incrivelmente solidários durante tudo isso. Eles me ligam a cada poucos dias para saber como estou, e tenho jantado na casa deles aos domingos. Minha mãe sempre faz comida demais, insistindo em me mandar para casa com sobras. Acho que é a maneira dela de garantir que eu esteja me alimentando direito. Meu pai, que nunca foi muito de conversas emocionais, começou a me convidar para assistir esportes com ele. Não falamos muito, mas a presença silenciosa dele é confortante. Enquanto escrevo isso, percebo que, embora a dor ainda exista, ela não é mais tão intensa quanto antes. Estou começando a ver um futuro para mim que não inclui a Ana. E embora isso seja assustador, também é de certa forma empolgante.
Estou redescobrindo partes de mim que havia esquecido e explorando novas possibilidades que antes eu nem considerava. Até comecei a pensar em namorar novamente, embora eu saiba que ainda não estou pronto. A ideia de confiar em alguém novo é intimidadora, mas tenho esperança de que, quando for o momento certo, eu consiga abrir meu coração de novo. Para aqueles que estão passando por situações semelhantes, quero dizer que melhora. Não é fácil, e há dias em que parece impossível, mas continue seguindo em frente. Cerque-se de pessoas que te apoiam. Seja gentil consigo mesmo e lembre-se de que você merece felicidade e confiança nos seus relacionamentos. Há ainda momentos em que sinto falta da Ana, em que penso em ligar para ela ou me pergunto o que ela está fazendo. Mas esses momentos têm se tornado menos frequentes. Estou aprendendo a viver com a dor e a decepção, a aceitar o que aconteceu sem deixar que isso me defina. Ao olhar para o futuro, estou focando no meu crescimento pessoal. Comecei a ler livros de autoajuda sobre como se curar após uma traição e como construir autoestima. Também estou considerando fazer alguns cursos na faculdade comunitária local, talvez aprender uma nova habilidade ou explorar um assunto que sempre me interessou. Obrigado novamente por todo o apoio e conselhos ao longo dessa jornada. As palavras de vocês têm sido uma fonte de força e conforto. Talvez eu não faça outra atualização por um tempo enquanto continuo me curando e seguindo em frente, mas saibam que sou grato a cada um de vocês. Agora, um recado para você que escreve histórias iguais ou até melhores das da que acabou de ouvir. Agora sua história poderá ser publicada aqui no canal. Seja ela, real ou fictícia, sobre mistério ou vingança, comédia ou drama dentre quaisquer outras que você gostar. Todas as informações necessárias estão na descrição desse vídeo.